Olá, olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Café com Rive. E agora sim, entrando nas ferramentas de rigging, e a gente vai falar, primeiro de tudo, sobre a ferramenta de bones, ou ossos, numa tradução direta, né? Essa ferramenta aqui, ela serve para facilitar, para a gente criar estruturas para facilitar a nossa animação, né? Então a gente cria estruturas articuladas. Então, como você está vendo aqui, né? Eu tenho um exemplo rápido aqui do que é uma composição de bones. E você vai ver, né, que eu consigo rodar esse aqui e roda todos os outros juntos, mas eu consigo rodar só esse aqui ou só esse aqui. Muito como o nosso braço funciona, né? As articulações do nosso braço, assim, se comporta. Os bones são uma forma da gente fazer isso, né? Então, quando a gente vai fazer um braço de um personagem, a perna de um personagem, o galho de uma árvore, né? Todas essas coisas são articuladas, mas não serve só para isso. De uma forma mais genérica, os bones são uma forma da gente atrelar vértices ou pontos de uma malha, no caso de uma imagem raster, como a gente vai ver no futuro, aos bones, para a gente criar essa estrutura e a gente manipular vários elementos de uma vez só, e assim a gente cria rigs um pouco mais complexos e mais fáceis de animar lá no futuro. Então, vamos começar aqui com o básico do básico sobre os bones. Para começo de conversa, então, para a gente começar a criar bones, a gente precisa pegar a ferramenta de bone, que está lá na barra de ferramentas, aqui na categoria de rigging, né? A gente tem bone e weight, mas aqui em bone eu posso selecionar a ferramenta, ou eu posso só apertar o atalho B de bone e aí o nosso cursor vai mudar para indicar para a gente que a gente está com essa ferramenta selecionada. E aí, se eu der um clique, você vê que ele fez um pontinho azul lá, e agora se eu mexer o mouse para o lado, a gente vai ver essa haste azul sendo criada, e isso aqui é uma camada do bone, né? Quando ela tá azul assim, a gente não criou ela ainda, mas assim que eu clicar novamente para fazer um outro nó, né? Essas bolinhas na ponta do bone são os nós, ou as articulações. Se eu clicar mais uma para criar mais um nó, você vai ver que agora sim, lá na minha hierarquia, apareceu o root bone, que é a raiz desse bone aqui, desse osso. E aí, cada clique subsequente que eu dou, eu crio mais uma articulação, mais uma parte dessa estrutura. E aí, quando eu estiver satisfeito, eu posso apertar ESC ou apertar V para pegar a ferramenta de seleção. Você vai ver que esse azul aqui, assim que eu apertar V, ele vai sumir e a gente tem a nossa estrutura criada aqui. E se eu abrir aqui a hierarquia, né? Você vai notar que cada bone subsequente que a gente criou foi criado como uma child, né? Uma relação de parentesco ali com o bone anterior. Isso significa que, se a gente rotacionar esse aqui, todos vão rotacionar, porque todos eles são filho desse bone aqui. E o mesmo vale para isso. Se eu rotacionar esse, o primeiro não vai rotacionar junto, mas todos os outros vão rotacionar junto com ele. Então, só uma introdução breve aqui para você entender qual foi a relação hierárquica, né, que a gente criou automaticamente aqui quando a gente criou várias articulações aqui nos nossos bones. Uma diferença que você vai notar entre a raiz, né, o root bone aqui, e os child bones, ou seja, os bones que estão embaixo dele, que são filhos dessa camada aqui, é que esse aqui possui a propriedade de posição. Então eu consigo mudar a posição do meu bone raiz, mas assim que um bone estiver dentro do outro aqui, ó, você vai notar que um child bone direto, né, ligado no mesmo nó aqui, ele não tem uma propriedade de posição. Isso porque a posição desse primeiro bone aqui vai depender da rotação e do comprimento do bone anterior, né? Se eu voltar para o anterior aqui, você vai notar, ó, a gente tem um comprimento bem aqui. Repara como as outras coisas vão se mexendo, né? Conforme a gente faz isso. E também a rotação. Então, repara que ele vai, né, a posição do próximo bone vai sempre depender dessas duas propriedades do bone anterior. Isso vale o mesmo aqui, se a gente voltar para esse bone 3 aqui, que é esse bem aqui no meio, você vai notar que ele também não tem posição, e o que vem seguinte, né, seguido dele também não tem posição, porque a posição dele é definido pelo comprimento e pela rotação do bone anterior. Se você quiser continuar estendendo a estrutura que você criou, basta selecionar o último nó aqui, né, esse círculozinho. Então eu selecionei com a ferramenta de seleção. Agora eu vou mudar para a ferramenta de bones usando B e eu consigo continuar desenhando essa estrutura aqui do jeito que eu quiser. E de novo, aperto ESC ou V quando eu estiver satisfeito e aí a gente criou. Você vai reparar que só os bones aparecem aqui na esquerda, na hierarquia. Os nós, que são esses círculozinhos, as articulações entre eles, não aparecem. Mas você pode selecionar eles aqui direto no Stage e mudar a posição deles. Então eu posso fazer isso aqui e repara que ao fazer isso aqui, o que eu estou mudando, se você olhar lá no inspetor aqui do meu lado, ó, bem aqui, o que eu estou mudando é o comprimento e a rotação desse bone aqui, porque é isso que vai determinar, como a gente viu, a posição de todos os subsequentes, né, e tudo mais. Uma outra forma de você criar relações hierárquicas assim entre o bone, em vez de você criar, como eu fiz aqui, né, vários subsequentes assim, um do outro, a gente pode fazer diferente. Então vou deletar esse aqui
E aí eu vou pegar a ferramenta de Bones, vou criar aqui agora ó, um aqui e outro, ó, vou apertar ESC porque eu não quero ele junto, vou criar um outro aqui, por exemplo, e assim você vai ver que a gente criou outros root bones aqui, né? Mas eu posso pegar esses dois root bones e jogar eles aqui para esse meu outro root bone, e agora você vai notar que conforme eu rotaciono esse cara aqui, os outros também se mexem junto com ele, mas eles não respeitam o comprimento aqui, né? Porque o comprimento só vai dizer aqueles que estão, só vai manipular os bones que estão meio que combinados com esse aqui que a gente está mexendo. Então repara que quando eu mexo esse aqui, só os bones que estão grudados nele se mexem. Mas se eu rotacionar o bone inteiro, tudo, a estrutura toda se mexe, porque a gente criou uma relação de parentesco entre esses elementos aqui por meio da hierarquia. Então fica ligado nisso aqui também. Esse aqui foi o básico do básico de Bones. A gente vai, talvez, ver algumas coisas no futuro, assim, como a gente pode usar isso aqui para de fato construir um rig de braço simples assim. Acho que isso está planejado sim. Então eu te vejo lá. Mas enquanto isso, marca esse vídeo aqui como gostei, para marcar ele como visto para você, enquanto você apoia o projeto. E eu te vejo no próximo vídeo, que a gente vai falar um pouco mais sobre outras ferramentas de rigging. Te vejo lá.